Crédito público. Nós vamos estudar então essa matéria daqui para frente. Então vamos começar aqui com o nosso primeiro tópico. Fizemos uma série de tópicos aqui que nós vamos passar ponto a ponto para organizar melhor a nossa análise. E a ideia desta aula é dar um panorama geral a respeito do crédito público. Então ela é uma aula que te dá uma noção geral, ela te dá um pouquinho de cada coisa acerca do crédito público, né? E depois o nosso curso desdobra essas matérias em aulas mais específicas, que adentram mais a cada um dos pormenores. Bem, o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês aqui é o conceito de crédito público. O crédito público pode ser conceituado como uma subdivisão do direito financeiro que vai estudar as normas, os princípios aplicáveis para o controle da dívida, endividamento e operações de crédito que envolvem entes da federação e órgãos públicos. É parte da atividade financeira do Estado, assim como arrecadar e gastar, os entes públicos também emprestam recursos e tomam empréstimos de bancos, de instituições financeiras e de outros estados até. Então, nós vemos muito frequentemente União emprestando dinheiro aos estados ou municípios, nós vemos o Brasil tomando empréstimos de países estrangeiros ou ainda concedendo empréstimos para países estrangeiros, e assim vai. E também tomando empréstimos de organismos internacionais, como o BIRD, como o Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e etc. Então, basicamente, o crédito público ele é essa subdivisão do direito financeiro que vai estudar tudo isso daí. Ele vai estudar as operações de crédito, vai dizer como que elas podem ser celebradas, como que elas devem ser contratadas, quais os seus limites, qual é o limite de endividamento e quem que controla esse limite de endividamento, quais são as garantias e contragarantias que as operações devem ter. Então, todo esse ambiente é estudado pelo crédito público, tá ok? Bom, segundo ponto aqui é nós divisarmos a diferença entre crédito público, operações de crédito e dívida pública. Crédito público, na verdade, abarca os dois outros elementos aqui, né? O crédito público é esta subdivisão do direito financeiro que vai estudar operações de crédito, dívida, níveis de endividamento e etc. É o nome da subdisciplina, digamos assim, né? Então, tudo que tem a ver com operações de crédito, tudo que tem a ver com empréstimos, tudo que tem a ver com coisas que parecem empréstimos, que o ente federativo está concedendo ou tomando, é tratado pelo crédito público. Crédito público, perceba bem, não se confunde com crédito tributário. O crédito tributário é o dinheiro que o Estado tem a receber do cidadão. Aí ele é chamado de crédito tributário a título de tributos, né? Quando vai ser cobrado tributos. É um conceito trabalhado pelo direito tributário e não pelo direito financeiro. Já no caso do crédito público, ele está num outro sentido. Ele vai falar de empréstimos, principalmente, e de figuras parecidas com empréstimos, porque não é apenas empréstimos, né? Não é apenas aquele contrato de mútuo que a gente tem no direito civil. Vai ser outras formas de operações parecidas com isso, como a lei de responsabilidade fiscal deixa claro, né? Já as operações de crédito, por sua vez, são as contratações em si, né? Então é aquele contrato celebrado, por exemplo, por um município perante um banco para emprestar recursos. Então, um mesmo município pode celebrar centenas de operações de crédito ao longo de um determinado período, né? Então, o conjunto dessas operações de crédito, o nível de endividamento que elas vão gerar, tudo isso são subdivisões do crédito público. Já a dívida pública entende-se como o conjunto de valores passivos que o ente da federação vai ter que pagar doravante. Porque é assim, você faz uma operação de crédito hoje, mas ela será amortizada em 20 anos. Depois essa operação de crédito que já está marchando aqui, ela acaba convivendo com uma segunda operação que foi celebrada 2 meses depois. Até que chega um determinado ponto que é necessário contabilizar todas essas operações que estão pendentes. É a mesma coisa nas suas finanças pessoais. Você tomou um empréstimo mês passado no cartão de crédito, mas antes você já tinha uma operação
de empréstimo junto à Caixa Econômica Federal do seu crédito imobiliário. Então, para você ter uma noção exata do que você deve em termos de prestações, de juros e etc., você tem que somar os dois. Você tem que ver o que você está devendo para o cartão de crédito, tem que ver o que você está devendo para o cheque especial do banco e tem que ver também o que você está devendo a título de pagamento da prestação do apartamento. Tudo isso daí, o conjunto de tudo isso, forma a chamada dívida pública. E para que serve? Serve exatamente para que o ente federativo saiba quanto dinheiro ele vai ter depois que ele pagar as suas obrigações. Ele precisa ter essa noção e ele exatamente vai ter essa noção para evitar um excesso de endividamento que pode levar a um engessamento dos recursos a tal ponto que aquele município, aquele estado não vai ter mais recursos para fazer nada. E vai chegar a um determinado ponto que ele vai ter que dar os canos nos seus credores, porque ele não tem arrecadação suficiente para cobrir aquilo que ele contratou, tá? Então essa é a diferença básica entre os três elementos. Com relação à natureza jurídica das operações que são estudadas pelo crédito público, predominantemente, estas operações são de natureza financeiro-privadas, ou seja, são operações que elas vão tomar aqueles institutos e conceitos do direito privado que tem a ver com o contrato de mútuo, contrato de comodato, o contrato, por exemplo, de alienação fiduciária. Todos esses contratos que são praticados no cenário privado, aonde um está emprestando do outro, fazendo coisas parecidas, tudo isso é aplicável também para as operações de crédito que envolvem União, estados e municípios. A diferença, entretanto, é que estas formas do direito privado não são tomadas na sua forma pura. Por exemplo, se o município vai tomar um empréstimo de um banco, ele poderá tomá-lo. Mas diferente do que acontece no setor privado, onde, por exemplo, eu quero tomar um empréstimo de um banco. Então eu faço uma pesquisa em 4, 5, 6 bancos, aquele que eu achar mais camarada e convidativo, eu vou lá, celebro o contrato e pronto. O município não tem tanta liberdade assim para fazer isso. Ele tem certos controles, tem uma legislação que ele tem que observar. Talvez chegue ao ponto de não ser possível tomar aquele empréstimo. E mais, hoje os empréstimos feitos por municípios e estados são controlados pelo Banco Central do Brasil. Há um sistema eletrônico onde esses entes não vão direto às instituições financeiras, eles vão nesse sistema para daí fazer as contratações. Então há todo um regramento ali típico do regime jurídico administrativo, do regime público, né, de controle das finanças. Uma outra diferença são as garantias oferecidas. Num contrato privado, normalmente se dá como garantia um imóvel, um automóvel, títulos de crédito e etc., né? Já ou um fiador e etc. Estas formas de garantia no setor público já não são possíveis, porque muitas vezes o município não vai ter uma pessoa que entre como fiador dele, né? E por outro lado ainda, não é possível executar o patrimônio do município para cobrar a dívida em caso de inadimplência. Por isso, as formas de garantias e contragarantias oferecidas nesses contratos são adaptados para o regime público. Na maior parte das vezes, o município e o estado oferecem as próprias rendas futuras, com tributos e outras arrecadações como garantia. E muitas vezes um ente federativo dá garantia para o outro mediante uma contragarantia. Por isso, não se dá em regra hipoteca de imóveis, por exemplo. Não é possível, porque o imóvel pertencente ao município, ele não é penhorável, ele não é alienável. Então não adianta dar a hipoteca, porque você não vai poder passar esse imóvel para o seu credor, caso não haja o pagamento. Então existe aqui uma natureza jurídica sim, mas é de sobreposição. Então pega-se as formas do direito privado, acrescenta a elas o regime público com as especificações públicas, mas eles são contratos em regra voluntários, aonde aquela pessoa que está emprestando não é obrigada a dar o dinheiro, ela vai avaliar se aquele negócio é bom para ela ou não é, tá bem? Agora, tem uma exceção a essa natureza jurídica,
que vai acontecer num caso particular de empréstimo, que é o empréstimo compulsório, aquele citado no artigo 148 da Constituição Federal. Este tipo de empréstimo não tem natureza jurídico-privada de sobreposição, não. Ele vai ter natureza jurídica de tributo, neste caso, porque o empréstimo compulsório, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é uma das espécies de tributos que existem no nosso sistema tributário nacional. Muito embora ele funcione com devolução dos recursos no futuro, ele tem natureza tributária. Então ele vai funcionar como exceção à regra, tudo bem? A classificação quanto aos tipos de empréstimos tem duas principais classificações. A primeira classificação ela vai separar os empréstimos entre compulsórios e voluntários. Esta classificação ela se preocupa com o fato se, de acordo com a lei, o mutuante ou o emprestador dos recursos, se ele é ou não obrigado a emprestar. Ou seja, se a celebração do contrato é obrigatória ou se ela é facultativa. Em regra, sabemos que os empréstimos são sempre voluntários. Você vai a um banco e você não tem como obrigar o banco a te emprestar o dinheiro. Você vai ter que convencer o banco a ele achar um bom negócio para ele emprestar o dinheiro para você. O Estado, o município, a União é a mesma coisa. Normalmente eles vão ao mercado, vão às instituições financeiras, aos bancos, a outros países até, e convencem que é uma boa ideia emprestar o dinheiro. Aquele outro lá que está emprestando, ele espera receber remuneração do seu patrimônio na forma de juros. Então ele está, na verdade, fazendo uma operação econômica onde ele quer receber aqui uma mais-valia, um superávit, ou um lucro, entre aspas, se preferir, né? Estas operações são chamadas de voluntárias e são aquelas cotidianas que podem ser contraídas por União, Estados, municípios, autarquias e fundações, desde que respeitado o regime jurídico previsto pela normatização do crédito público. Uma outra categoria que é diferente desta é a dos empréstimos compulsórios. Os empréstimos compulsórios, como vimos, eles não têm natureza jurídica de contrato de financiamento ou contrato de mútuo, mas eles têm natureza jurídica de tributo. E isso acontece porque, de acordo com a nossa Constituição, a pessoa é obrigada a emprestar ao ente federativo. Os empréstimos compulsórios, eles só podem ser contraídos pela União, ou seja, somente a União pode tomar dinheiro na forma de empréstimos compulsórios, e para poder fazer isso ela deve aprovar o empréstimo compulsório junto ao Congresso Nacional na forma de uma lei complementar. E este dinheiro só poderá ser utilizado quando estiver pagando despesas decorrentes de guerra, iminência de guerra, calamidade pública ou investimento público urgente de relevante interesse nacional. Mesmo assim, o dinheiro, depois de utilizado, deve ser devolvido para quem emprestou. Por isso que recebe o nome de empréstimo compulsório. E esta forma de tributo é diferente das demais formas. Nos impostos, por exemplo, o dinheiro não precisa ser devolvido depois que ele foi utilizado. Já no empréstimo compulsório, a lei complementar vai fixar o prazo para a devolução e a forma da devolução, sendo que a jurisprudência dos nossos tribunais entende que a devolução deve se dar na mesma espécie do empréstimo. Se houve um empréstimo de dinheiro, a União é obrigada a devolver dinheiro, a mesma quantidade que emprestou, com atualização monetária e, se estiver atrasado o pagamento, com os juros. Tá bem? Então, esses empréstimos podem ser compulsórios ou voluntários, dependendo se quem está emprestando é obrigado a dar, sob pena de sanções, ou se não é obrigado a contratar. Diga-se de passagem, na vida prática, na vida real, União, Estados e municípios praticam 100% atualmente de empréstimos voluntários. É muito rara a situação de empréstimos compulsórios, né? O empréstimo compulsório, depois de 88, não foi instituído nenhum, pelo menos oficialmente não. Os empréstimos compulsórios que a gente teve no Brasil foram anteriores a 1988,
aonde havia o regime jurídico da Constituição de 67, né, que era disciplinado pelo artigo 15 do Código Tributário Nacional. Então era um outro regime parecido com o atual, mas que tinha também as suas nuances próprias. Além de empréstimos compulsórios e voluntários, nós também temos empréstimos internos e externos, dependendo se uma das partes está dentro do país ou fora do país. Os internos é quando quem está emprestando e quem está tomando o empréstimo, ambos são pessoas jurídicas de direito público interno ou membros da administração pública respectiva. Então é município tomando empréstimo da União, é a União tomando empréstimo de banco sediado no Brasil, é município tomando empréstimo do Estado. Todos eles, todas as pessoas envolvidas na operação estão no Brasil. Agora, é o Brasil, por exemplo, tomando o empréstimo do FMI. Então, neste caso, é uma operação de crédito externa. Externa por quê? Porque o FMI é um organismo internacional e aí faz diferença isso, porque nas operações internas manda a lei brasileira, manda a lei de responsabilidade fiscal, manda a Constituição. Nas operações externas, quem manda é o tratado internacional. É preciso que haja um tratado internacional que normatize essa situação. É claro que a nossa Constituição exige que o tratado seja compatível com ela, mas a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, nem sempre terá influência. Às vezes, este acordo internacional seguirá outras normas, outras regras, e a lei de responsabilidade fiscal não terá alcance sobre isso, porque o tratado predomina sobre a legislação interna, tá bem? Mais um tópico agora importante sobre essa questão do crédito público é o controle, fiscalização e a prestação de contas. Essa matéria já pode ser encontrada na Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Então nós temos aqui a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000. Esta lei ela tem uma parte dedicada à dívida e ao endividamento. O capítulo 7º da lei, a partir do artigo 29, é que vai estabelecer as definições básicas. Passadas as definições básicas, nós entramos na seção 2, que trata dos limites da dívida pública e das operações de crédito, né? Estabelecendo, portanto, como que estas operações devem ocorrer, as limitações máximas para que se contraiam empréstimos, né? E se fique com um nível de endividamento. Já o outro assunto aqui, que seria a questão das operações de crédito, nós temos na subseção primeira da contratação, o artigo 32 principia, portanto, falando como que estas operações devem acontecer. Então diz aqui que o Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da federação, inclusive das empresas por eles contratadas, direta ou indiretamente. Então há um controle centralizado que era no Ministério da Fazenda e hoje é no Ministério da Economia, para todos os entes da federação, porque é muito importante que não haja um excesso de endividamento nos entes descentralizados, porque isso afeta as finanças de todo mundo. Por isso a contratação ela vai exigir algumas condições, como diz o parágrafo 1º, né? Então deve seguir as seguintes condições: a existência prévia e expressa de autorização para a contratação no texto da lei orçamentária em créditos adicionais ou específica, a inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto no caso de operações por antecipação de receitas, a observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal, autorização específica do Senado Federal quando se tratar de operações de crédito externo e o atendimento do disposto no inciso 3º do artigo 167 da Constituição, que fala da chamada regra de ouro, né? Que diz que não pode tomar um montante total de operações de crédito que superem as despesas de capital. Isso é a regra de ouro, que dá uma limitação máxima de endividamento para cada ente da federação. E a sexta condição para a contratação é a observância das demais restrições estabelecidas
nesta lei complementar. Por isso, como podemos perceber, existem aqui as regras de contratação que devem ser observadas e que são diferentes das regras pactuadas para entes privados. Uma empresa, por exemplo, não é obrigada a seguir essa orientação. Uma pessoa física que vai a um banco também não é obrigada. Agora, os entes federativos são obrigados a acatar e contratar da forma que a lei de responsabilidade fiscal está exigindo, né? Também existe a questão da concessão de garantias e contragarantias, que são obrigatórias em toda espécie de operação de crédito, né? Então, toda operação de crédito que é realizada deve ser dada uma garantia do cumprimento. Por exemplo, a União vai conceder um empréstimo para um certo município. Em troca, o município deve conceder uma garantia para a União, na hipótese do município não vir a pagar essa dívida. A maior parte das garantias que são oferecidas são futuras receitas orçamentárias daquele ente que está tomando o empréstimo. Por isso, o município, por exemplo, poderá oferecer como garantia da contratação a sua futura arrecadação de IPTU, de ISS-QN ou do ITBI, ou das taxas ou outras arrecadações. Isso é comum entre entes federativos que se ofereça as garantias. E a contragarantia, ela vai surgir quando você tem uma terceira pessoa envolvida na operação. Muitas vezes, por exemplo, o município vai tomar um empréstimo junto a um organismo internacional, mas esse organismo exige que a União compareça como garantidora daquela operação. Então, o município vai tomar o empréstimo, mas a União é como se fosse, entre aspas, uma fiadora. Não é bem isso que ela é, mas ela vai, na verdade, prestar uma garantia, dizendo para este banco, para esta instituição, que se aquele município não pagar a operação, a União pagará em seu lugar. Bom, a partir do momento que a União concedeu garantia, ela precisa celebrar um outro pacto aqui com o município, que vai ser executado caso a União seja forçada a pagar a dívida em nome do município. Por isso, esse município deverá dar uma contragarantia para a União. A União dá garantia para quem emprestou em nome do município e o município garante a União com a contragarantia, caso a União tenha que cumprir a obrigação no lugar do município. Normalmente, as formas de garantias e contragarantias costumam a ser as receitas tributárias, as receitas do ente federativo, que são, portanto, pactuadas, né? Ou então repartição de receitas também, onde existe a obrigação de que a União, por exemplo, reparta parte da sua arrecadação do IPI, do Imposto de Renda, do ITR, e aí estes montantes que a União é obrigada a repassar para o ente federativo, caso haja uma operação de crédito entre eles, pode servir de garantia para esta operação. Então, na prática, mais ou menos, seria o seguinte: vamos supor que o Estado está emprestando dinheiro para o município. Prestou lá R$1 milhão. Só que o mesmo Estado será obrigado a repassar parte da arrecadação do ICMS para aquele município. Então, é possível colocar este valor que o Estado terá que repassar para o município como garantia. Então, o município diz, olha, me dá esse R$1 milhão emprestado, se eu não pagar, você fica com aquele valor que você ia me passar do ICMS, você retém o pagamento. Então, está autorizado esta fórmula na condição de garantia de uma operação de crédito contratada. Tudo bem? E as vedações ao endividamento são proibições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal para que o ente público possa se endividar. As vedações aparecem também na Lei de Responsabilidade Fiscal, né, onde nós vemos aqui a partir do artigo 34, que ele estabelece no artigo 35 que é vedada a realização de operação de crédito entre um ente da federação, diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação, empresa estatal dependente e outro, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que sob a forma de inovação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente. Em regra, portanto, não há empréstimos entre União, Estados e municípios. Agora, existem as exceções aqui, né?
Excetuam-se a vedação a que se refere o caput e as operações entre instituição financeira estatal e outro ente da federação. Por exemplo, Banco do Brasil em favor do Estado de São Paulo, por exemplo. Seria uma hipótese que seria autorizada. Inclusive, suas entidades da administração indireta, que não se destinem a financiar direto ou indiretamente despesas correntes ou refinanciar dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente, né? E o parágrafo 2º diz que no caso do caput, o disposto no caput não impede estados e municípios de comprar títulos da dívida da União como aplicação de suas disponibilidades. Então, existe aqui, neste trecho da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma série de vedações e controles e condições para evitar exatamente a malversação dos recursos públicos e garantir que esses recursos sejam adequadamente utilizados. Por último, nosso último assunto aqui é uma espécie de operação de crédito chamada de antecipação de receitas orçamentárias, conhecida vulgarmente aqui no nosso jargão como AROs. As AROs são, na verdade, operações de crédito, elas são uma forma de operação de crédito que se dá por antecipação de receitas orçamentárias. Esse tipo de operação ele tem características peculiares, diferente das outras operações de crédito. Para começar, as operações de crédito em geral, elas são operações que são incluídas dentro do orçamento. Então, a lei orçamentária deverá prever essas operações, autorizá-las e contabilizar as receitas e despesas envolvidas. Já as operações de antecipação de receitas orçamentárias não são incluídas e contabilizadas ou orçadas dentro do orçamento. Não há dotação orçamentária aberta e nem despesa prevista para esse tipo de operação. O que a lei orçamentária anual faz é apenas autorizar a sua contratação ao longo do ano, mas sem orçar o seu valor exato. Isso acontece porque estas operações, elas são operações que ocorrerão durante a fase da execução do orçamento. Por isso não há como antecipar que valor será. O valor será na medida em que for necessário para cobrir deficiências momentâneas de caixa. É para isso, aliás, que as AROs servem. O que acontece é que o orçamento prevê dotações e receitas, mas ao longo do ano, estas dotações e receitas não chegam simultaneamente. Muitas vezes, por exemplo, o município vai arrecadar as suas receitas a partir do mês de abril. O seu ápice de arrecadação começa de abril em diante. Mas as despesas do município são muito mais fortes no começo do ano. Pode acontecer, por exemplo, que seja assim, né? Se for este o caso, o município vai ter que pagar antes de receber o dinheiro que ele tem a receber. E isso vai gerar, momentaneamente, uma falta de dinheiro. Ou seja, o município tem que pagar, é como se você tivesse que pagar o aluguel hoje, mas você só vai receber o seu salário no meio do ano. Então você já tem a despesa hoje, não pode atrasar, mas você vai receber só lá na frente. Então, para você cobrir esse gap aqui, você tem que emprestar um pouquinho de dinheiro para você pagar essa despesa. Então, você vai ter que pagar os servidores. Então, você já paga. Toma um dinheiro emprestado para pagar isso. Quando vier a arrecadação que você está esperando, você vai amortizar esse empréstimo. Então, ele é um empréstimo que, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, ele tem que ser tomado num ano e amortizado no mesmo ano. Então, estas operações, elas são tratadas na própria Lei de Responsabilidade Fiscal, aqui na subseção 3, no artigo 38 da lei, onde ela fala que operações por antecipação de receitas orçamentárias. Essa operação de crédito, então, por antecipação de receita, destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no artigo 32, que são aquelas exigências para contratação, e mais as seguintes. A operação realizar-se-á somente a partir do 10º dia do início do exercício. Este é o prazo a partir do qual vai ser feita a contratação e a tomada do empréstimo. Então, dia 1º, por exemplo, de janeiro não pode, porque tem que ser a partir do 10º dia do início do exercício, 10 de janeiro para frente, né?
Segunda condição aplicável a este tipo de operação é que ela deverá ser liquidada com juros e outros encargos incidentes até o dia 10 de dezembro de cada ano. Tomou emprestado, por exemplo, 30 de janeiro, vai ter que devolver esse dinheiro para o banco ou para a instituição que emprestou até o dia 10 de dezembro do mesmo ano, não pode deixar virar para o ano seguinte. Então ela é uma operação que ela é tomada e amortizada no mesmo ano. Ela não pula para o ano seguinte, portanto. Por isso que ela é uma operação extra-orçamentária, porque ela não é contabilizada no orçamento. O orçamento não orça o valor. Ele não coloca dotações para amortização. As demais operações de crédito, os valores de amortização, parcial ou total, estão orçados na lei de orçamento. Tudo bem? Terceira exigência é que não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou a que vier a esta substituir. E a operação estará proibida enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada. Então não pode ficar tomando 6, 7, 8 aros ao mesmo tempo. Toma uma, paga. Pagou essa, aí pode tomar a segunda, mas não pode ficar tomando um monte de empréstimos e ainda que vá fazer a restituição no mesmo ano, porque isso não é um recurso para ser utilizado corriqueiramente, isso é um remédio tarja preta. Ele é apenas para aquelas situações de emergência, tá? E muito que acontece na prática financeira do país é que os prefeitos banalizam isso. Qualquer probleminha de caixa que tem, ele toma uma aro. E não é para ser dessa maneira, tá? E a outra exigência aqui, ou seja, a outra proibição, é que no último ano do mandato do presidente, governador ou prefeito municipal, é proibido realizar operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias. O parágrafo 1º diz que as operações de que trata este artigo não serão computadas para efeito do que dispõe o inciso 3º do artigo 167 da Constituição, que é aquela regrinha, a regra de ouro, né? Que não pode ultrapassar o montante de despesa de capital, então as aros não são somadas para fim de verificar este limite, né? E desde que elas forem, logicamente, liquidadas no prazo estabelecido. O parágrafo 2º também complementa dizendo que as operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias realizadas por estados ou municípios serão efetuadas mediante abertura de crédito junto à instituição financeira vencedora em processo competitivo eletrônico promovido pelo Banco Central. E o parágrafo 3º diz que o Banco Central do Brasil manterá sistema de acompanhamento e controle do saldo do crédito aberto e, no caso de inobservância dos limites, aplicará sanções cabíveis à instituição credora. Então, todo este processo ele é operacionalizado sob a fiscalização do Banco Central do Brasil, de maneira que municípios e estados não são livres para procurar as instituições que quiserem para tomar esse tipo de empréstimo. As aros são campeões de audiências em provas, muito grande a quantidade de exercícios que são perguntados acerca desta matéria. E já que nós estamos falando de exercícios, vamos ver algo que já caiu em provas de concursos anteriores. Esta questão que eu vou mostrar para vocês agora, ela foi aplicada pela CESP no ano de 2019 para a Prefeitura de Boa Vista. E é daquele tipo de julgamento de assertivas, certo ou errado, né? Diz que a respeito do crédito público, julgue o item subsequente. Para que a empresa pública municipal possa realizar operação de crédito interno com a União, o Senado Federal deverá verificar se o empréstimo pretendido observa os limites e as condições fixadas em âmbito nacional por essa Casa Legislativa para tal espécie de negócio jurídico. E aí esse tipo de questão ele só tem uma assertiva mesmo, porque na verdade você vai julgar se é certo ou errado. Então vamos ver a resposta agora que seria mais adequada, e é errado, né? Porque é vedado a um ente da federação realizar operação de crédito com outro,
como nós vimos no artigo 35 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e agora quem verifica o cumprimento dos limites é o Ministério da Economia, segundo o artigo 32, cabendo ao Senado Federal dispor sobre limites globais e condições, que é o que diz o artigo 52. Aqui em cima, ele diz que cabe ao Senado Federal observar os limites e condições. A Lei de Responsabilidade Fiscal dizia que era o Ministério da Fazenda, mas houve lá no começo de 2019 uma reorganização da Presidência da República e o Ministério da Fazenda foi englobado numa fusão, numa incorporação em relação ao novo Ministério da Economia. Por isso, onde está escrito hoje, na Lei de Responsabilidade Fiscal, Ministério da Fazenda, leia-se Ministério da Economia. Então, quem faz o controle dos limites, que é a prática executiva de fiscalização, é o Ministério da Economia. O Senado traça normas que serão verificadas pelo Ministério da Economia, né? Chamados limites globais e também as condições. E aí, por isso, então, que essa questão é errada, porque está dando a atribuição que é do Ministério da Economia para o Senado Federal. Beleza, pessoal? Então, resposta errada para este exercício aqui, né? Que é aquele padrão CESP, julgamento certo ou errado. Bom, era isso que eu tinha para comentar com vocês acerca do crédito público e seus conceitos e outros detalhes. Mais aprofundamento sobre as matérias que nós vimos hoje, procure ali no nosso portfólio de aulas, que você vai encontrar aulas específicas para cada tipo de situação. Ali nós temos várias aulas que aprofundam determinados assuntos que nós tratamos hoje. Muito obrigado pela sua atenção, bons estudos e a gente se vê na próxima aula. Até mais!